Nós estamos hoje na unidade 3, seção 3. A gente vai falar hoje sobre políticas de preços, tá? Então, essa aula de hoje é uma aula que vai criar um pouco de dificuldade aí para a maioria de vocês. Qual que é a razão? Hoje a gente vai falar de juros, de correção monetária, a gente vai falar de uma série de coisas financeiras, porque o marketing não é só propaganda, publicidade, marketing é pesquisa, é estratégia, e às vezes, quando a gente vai montar uma estratégia, oi, desculpem, deu uma falha aqui na internet aqui de casa, mas eu acho que dá para continuar agora. Então, assim, quando a gente fala de uma Casas Bahia, por exemplo, qual é o custo que eles têm de parcelar em não sei quantas vezes? Marabras usa a mesma estratégia, né? Ela às vezes não fala nem o preço do produto, ela já fala logo em 10 vezes de R$ 50, 18 vezes de R$ 70. Quanto isso custa para eles? Porque quando a gente fala de parcelar alguma coisa, a maior parte das pessoas prefere, salvo se derem desconto em pagamento à vista. Mas se falarem, ó, não tem desconto, então parcela, porque daí a gente administra o montante do dinheiro de uma forma diferente. Mas quanto isso custa? Será que todo mundo pode fazer desse jeito? Atualmente, a gente está vendo que o mercado deu uma desacelerada em alguns produtos, uma acelerada brusca em outros. Nesses que deram uma desacelerada, por exemplo, perfumes, né? Por quê? Porque você vai numa loja de perfume, você gosta de provar, você ouviu falar, pô, tem um perfume importado, tal, você gosta de ir lá e experimentar o perfume, né? Mas aí, de repente, a loja está fechada. Como que está a venda desse produto, né? Talvez a maneira de atrair seja a política de preço, tá? Então, é disso que a gente vai tratar nesse capítulo, tá? Vamos para a página 120, porque a página 119 do livro, ela só fala do case que está sendo estudado, que a gente não está acompanhando, né? Então, vamos direto para a disciplina mesmo, porque, como eu já falei para vocês, o case é interessante, é uma boa exemplificação, o livro é muito bom, mas a gente tem muitos exemplos práticos, exemplos do nosso dia a dia, que acaba sendo mais interessante para a gente usar, tá? A estratégia vai ser a mesma. Vou ler o livro e explicar a parte, tá? Então, vamos começar da introdução aí do não pode faltar, né? Podemos observar diversas políticas de preço sendo adotadas no mercado. Empresas que não aceitam cartões de crédito, né? Tem empresa, por exemplo, tem uma que eu comprava travesseiro, Portugalo, eu acho. Portugalo. Ela não aceitava cartão de crédito, não sei como é que está hoje. Era só débito ou dinheiro, né? Por quê? Porque, de repente, para eles conseguem fazer um preço melhor porque eles estão recebendo dinheiro na hora. Eles não estão pagando uma taxa de administração de 5%, 7%, que quem paga acaba sendo a gente, né? Eles não têm que repassar essa taxa. Então, como está tudo com eles conseguem fazer um precinho melhor. Eles conseguem sentir o mercado mais tete a tete ali, né? Em contrapartida, a gente não sabe qual que é o capital de giro que eles têm, se é um capital grande, se é um capital médio, pequeno, né, pro tamanho do negócio. Mas a gente sabe que a política deles é essa, né? Aquelas que se destacam no mercado exatamente por trabalhar com financiamentos para seus consumidores, né? Então, daí é aquele famoso crediário, né? Então, a gente falou aí de Casas Bahia, Marabras e outros, né? Você compra às vezes online, aí também tem um parcelamento aí, né?
e outras que dão desconto para pagamentos antecipados ou à vista, e por aí vai, né? As políticas de preço devem estar muito bem alinhadas à percepção de valor do cliente. E aqui está a informação mais importante, talvez, da nossa aula. Vou até ler de novo. As políticas de preço devem estar muito bem alinhadas à percepção de valor do cliente. Por quê? Porque se você tem um negócio, você tem que montar o seu negócio para o tipo de cliente que você quer atrair, tá? Então, se você tem um negócio que é para clientes populares, é besteira você pensar que você vai ter que vender apenas produtos baratos. É subestimar as pessoas, né? Tipo, a pessoa não tem grana, mas de repente a pessoa quer comprar um produto bom. Então, você não precisa encher a sua prateleira, o seu estoque com produtos caros, mas você tem que ter alguma coisa ali e você tem que oferecer à pessoa uma forma de pagar. Exemplo, o Hortênis. O Hortênis, ela é uma loja de calçados que todos vocês devem conhecer, que pratica exatamente essa estratégia, tá? Eles colocam o preço lá, o preço está naquele, o preço é aquele, né? Ele coloca um tênis lá naquele preço, Nike 16 mola, sei lá, tal. Legal. Quanto custa? R$ 1.000. Puta merda, R$ 1.000 um par de tênis, tal. Legal. Você consegue fazer em 20 vezes? Consigo. Então, beleza. Daí o cliente passa lá, ele vê lá, ele não vai ver R$ 1.000 o preço total, ele vai ver se cabe no bolso dele a parcela. Meu, e daí, de repente, o cara compra aquilo ali em 20 vezes, porque ele tem vontade, ele tem um sonho, né? E a gente não pode brincar com isso, porque para algumas pessoas essa é a única maneira de tentar conseguir algum tipo de respeito, tá? É triste isso que eu estou falando, mas acontece muito, tá? Há pessoas que conseguem respeito porque estão usando um tênis caro, alguma coisa assim. Ou, de repente, é porque é o meio deles ali, tá? Você não pode ter uma outra opção. Outros conseguem se dar a opção, né? E isso vai de maturidade. Com o tempo, a gente percebe que a gente tem que ser querido não pela maneira como a gente se veste, mas sim como a gente age, né? Mas isso daí a gente não aprende ouvindo, a gente aprende na prática, tá? Então, beleza. Se a empresa, cadê? Mas, ao mesmo tempo, as políticas de preço devem ser determinadas após profundo conhecimento dos custos da empresa. Foi o que eu disse, né? Na introdução da matéria. Você não vai poder parcelar em 20 vezes se você não tem capital de giro para isso, né? Você tem que pensar qual que é o custo que você está tendo para isso e quanto que você está lucrando, né? Porque eu já vi muita gente pagando mais caro porque parcela, né? Então, de repente, aquele tênis de R$ 1.000 da World Tennis, na concorrente do mesmo grupo lá, que é a Tennis One, né? De repente está 899, só que 899 em 3 vezes. E daí, na World Tennis está milão, R$ 100 a mais, em 20. De repente, vale a pena, tá? Se a empresa não conhece seus custos, suas políticas de preço podem provocar em risco a maximização, pode colocar em risco a maximização de seus lucros. Ou seja, se você começar a parcelar demais ali, começar a pagar juros para os seus fornecedores, porque não entrou o dinheiro que você precisava para pagar as dívidas, você está abrindo mão do seu lucro, né? Você está deixando o dinheiro ir embora, tá? Então, na sessão anterior, você aprendeu como formar preço de venda baseado em estimativas de demanda e preços da concorrência. Não sei se vocês lembram, mas na aula passada a gente fez isso, né? A gente falou sobre concorrência, né? Quais são os preços praticados pela concorrência, o que que o mercado pretende pagar, né? Lembra que eu não sei se vocês lembram, mas eu coloquei até a condição de que quanto custa alguma coisa. A coisa vai custar o quanto o mercado está disposto a pagar. Tá? Não adianta você pensar que você fez um produto excepcional e que você vai cobrar uma fortuna por aquilo, porque se o mercado achar que não vale, você vai morrer com os produtos nas mãos, tá? Deixa eu só ver se entrou mais alguém aqui na aula, gente, que de repente, né?
Não, não entrou, não. Bom, continuando. Nesta seção, você verá como se dão os custos financeiros e os custos tributários. Então, ó, que coisa chata pra caramba, né? A gente vai falar até de tributos aí, que é um pé no saco. Vocês vão descobrir e vocês vão sair sabendo, porque eu garanto que eu vou traduzir tudo que for místico nesse assunto para vocês, tá? Bom, então vamos começar falando de custos financeiros. Toda empresa precisa de financiamento. Ou os sócios aplicam seu capital no negócio ou tomam dinheiro emprestado, normalmente mediante um pagamento de uma taxa de juros de bancos, de financeiras ou até mesmo de familiares e amigos. Eu não lembro se eu já falei para vocês sobre as maneiras de investir dinheiro numa empresa, mas existem basicamente três, de acordo com a economia, né? A primeira maneira, colocando dinheiro próprio. Quais são os riscos? Se você perder a empresa, aquele dinheiro você perdeu também. A segunda maneira, você colocando dinheiro de empréstimo de bancos. Qual que é o problema? Se o investimento não der certo, além de você perder a empresa, você ainda fica com uma dívida ali que você tem que pagar, né? É uma dívida jurídica, você não vai perder suas coisas, nada, mas é uma dívida que você tem que pagar, vai ficar te acompanhando ali. E a terceira maneira é colocando ações da empresa na bolsa de valores. Daí, cada vez que uma pessoa compra ações da sua empresa, ela acaba colocando um pouquinho de dinheiro ali para você poder investir do jeito que você precisa, tá? Bom, voltando aqui à leitura, né? Segundo Carneiro e tal, uma percepção muito comum é que no Brasil a matéria-prima mais cara é o dinheiro, por causa das altas taxas de juros instituídas no Banco Central e cobranças pelos agentes financeiros. Por isso, é importante que a formação de preços, para a formação de preços, os profissionais de marketing mantenham em mente que o custo do dinheiro investido deve ser computado no preço final de mercadoria ou serviço. Então, assim, se você fala, olha, eu gasto 50 centavos para fabricar essa caneta. 50 centavos? 50 centavos. Ah, legal, dá para vender a R$1. Ah, tá. Só que é o seguinte, você gasta 50 centavos para fabricar essa caneta, mas você teve que comprar matéria-prima para fabricar ela, e você pagou juros nisso daí, você teve que parcelar, porque você não tinha, você tomou um chapéu aí de algum fornecedor, de algum cliente seu aí, alguma coisa, e você teve que financiar a matéria-prima. E daí você vai pagar 10% de juros. E daí, de repente, o custo dela poderia ser aumentado para 55 centavos ou 53 centavos, não sei, tá? O fato, se aumentou o custo, mesmo que sejam centavos, está diminuindo o seu lucro, a não ser que você jogue isso no preço, tá? Então, é isso que a gente tem que ter em mente. Eu estou falando de uma caneta, 3 centavos, legal, né? Dinheiro de pinga mesmo. Agora, se a gente for falar de algum produto que seja mais caro, de repente não é tão dinheiro de pinga assim, de repente não dá para você ser tão displicente na hora de formar o preço, né? Talvez você tenha que tomar muito cuidado, porque pode ser que o seu preço seja muito defasado em relação aos custos que você está tendo. E talvez o mercado esteja exigindo isso. Talvez você saiba que você está pagando um custo mais alto, mas que você tem que continuar vendendo por aquele preço, porque você sabe que o mercado não vai pagar mais caro no seu produto, tá? Mas isso daí a gente vai falar um pouquinho mais para frente, ainda hoje, mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá? Então, vamos falar um pouquinho de capital próprio. São os recursos financeiros, no caso, dinheiro, investido na empresa pelos sócios ou acionistas. Também são classificados como capital próprio os lucros gerados pela operação empresarial e reinvestidos no negócio. Então, por exemplo, se você é dono de uma empresa, você teve que colocar dinheiro do bolso para fazer a gestão da empresa, capital próprio. Se você teve que abrir mão de uma parte do lucro que essa empresa dava para reinvestir na empresa, capital próprio, tá? Capital de terceiros. São recursos financeiros que a empresa toma emprestados de outras fontes
que não ela mesma, tá? Como empréstimos bancários, mercado de ações e outros, tá? Mas há também fontes de capital chamadas de recursos de natureza operacional, né? E isso daí é uma coisa interessante para a gente saber, tá? Esse recurso de natureza operacional é uma coisa muito interessante, tá? Muito interessante mesmo. E eu vou dar alguns exemplos aqui que estão no livro e depois eu vou dar outros também, porque vale a pena a gente prestar bastante atenção nisso daí, tá? Toda dívida que a empresa toma com fornecedores, como governo, com empregados, no caso salário, adiantamentos de clientes, também são formas de financiar com capital de terceiros. Como exemplo de capital operacional, tem esse aqui, ó. Quando o consumidor compra um apartamento na planta, não sei se vocês já viram como que isso funciona. Você vê um apartamento, você vê um empreendimento lá, um lugar lá, o terreno limpo, lá, baldiozão, e tem lá aquela casinha pré-fabricada lá, tal, que o cara tá te esperando lá com uma maquete do prédio, tudo muito bonito. Nunca aparece nessas maquetes trânsito parado na porta de casa, a feira que acontece no fim de semana. Beleza, os caras têm que vender, né? Então eles vão mostrar só a parte boa. Legal. Quando você vai lá, né, você vê lá a estrutura lá do prédio, como que vai ficar, o cara vai falar para você, ó, aqui vai ser uma sauna, aqui vai ter hidromassagem, aqui vai ter playground, salão de festas, piscina, tal, garagem coberta para todo mundo, 2 vagas de garagem. Eles te vendem uma propaganda excepcional. Daí, de repente, eles têm até aquele apartamento lá no fundo que é o decorado, né? Daí você entra lá e daí você se sente como se você estivesse dentro do apartamento que você está querendo comprar, né? Então, você vai ter uma noção na prática ali, né? Tipo um test drive. Você vai ver quanto de espaço você vai ter para colocar uma mesa, para colocar um piano, para colocar seja lá o que você quiser ter. Beleza. Daí você vai para a parte que interessa, né? Eu quero comprar. Daí o cara começa a te explicar. Olha, você vai ter que dar uma entrada de R$ 1.000. Daí, durante a obra, você vai pagando R$ 300 aqui todo mês. Quando chegar no final aqui, essa parcela vai aumentando um pouquinho, porque tem um negócio lá de obra, lá de evolução de obra, então vai aumentando um pouquinho. Quando chega no final dos 3 anos lá, você vai assumir um financiamento com a Caixa Econômica Federal. Então, este dinheiro que você vai pagando ali durante a obra é o capital operacional, tá? Por quê? Porque esse dinheiro a empresa vai pegando para ajudar na construção. E à medida em que a obra vai evoluindo, como o financiamento, no caso da Minha Casa Minha Vida, como o financiamento é feito pela Caixa, a Caixa vai liberando também um recurso para a construtora, né? E você vai pagando ali, então a construtora vai conseguindo já tirar um lucrinho dali, né? Quando ela entrega o apartamento, daí a Caixa libera todo o resto da grana para ela, e daí você assume o financiamento com a Caixa. Mas neste período, você ajudou a empresa a se bancar, você ajudou os funcionários ali a comerem e beberem, tá? Então, este é o capital operacional. Então, vou ler aqui, só para falar do jeitinho aqui, ó. Quando um consumidor compra um apartamento na planta, ele oferece pagamento de prestações até a entrada de dinheiro como pagamento por um produto que ainda não recebeu. Olha que coisa, né? Você vai pagando, tá? E não significa que você pode ir lá e começar a usar o terreno, não. Você tem que esperar os caras entregarem a chave na sua mão ali para você poder ir morar, né? Antes disso, esquece, tá? Com esse dinheiro antecipado, a construtora financia suas obras. E não significa que seja só aquela que esteja sendo financiada, tá? De repente tem alguma que está em atraso, os caras acabam dando uma acelerada no geral ali, né? E daí isso gera uma despesa, né? Coloca todos os funcionários para aquele lado lá. Então, de repente, o dinheiro que você colocou, a construtora está usando até em outro empreendimento, mas é capital operacional, tá?
Para formar o preço de venda, incluindo os custos financeiros, é preciso calcular o custo do financiamento do capital próprio e do financiamento do capital de terceiros, né? Então, como eu disse, né? Para você decidir quanto que você vai cobrar pela caneta, né, que foi o nosso exemplo, você tem que saber que você gastou X, né? Então, não adianta eu falar, vou vender a R$ 1. Ah, R$ 1 uma caneta Bic é um preço justo, tal, legal. Só que você é a Bic? Não, eu sou o Julião, estou falsificando canetas Bic, mas a qualidade é a mesma, tudo igualzinho. Ah, legal. Quanto que você está gastando para fabricar canetas Bic? De repente, o meu custo é muito alto, porque eu não tenho o tamanho da Bic lá, né, da fábrica das canetas Bic, né? De repente, o meu custo é de 90 centavos, eu vou arriscar aí o pescoço, ficar falsificando produto aí e tal, para ganhar 10 centavos por caneta, nem vou vender mais barato. Qual que é a vantagem, né? Quem é que vai querer comprar de mim? Ninguém, né? O pessoal prefere comprar aí direto da fábrica lá, que acaba sendo bem mais barato, inclusive, né? Então, esse é o tipo de coisa que a gente tem que fazer, é o tipo de conta que a gente tem que fazer, até para decidir entrar ou não em um negócio, tá? Para incluir no preço de venda o custo de capital de terceiros, basta saber qual a taxa de juros cobrada pelos agentes bancários. Se a empresa tomou um empréstimo de R$ 2.000 para a compra de matéria-prima e pagará 10 parcelas de R$ 250, ou seja, ela pegou 2.000, no financiamento lá deu 10 fixas de R$ 250, está pagando R$ 500 só de juros, tá? Deixa eu adicionar mais alguém que está esperando para entrar. Ah, a Bárbara saiu. Então, assim, se você pegar R$ 2.000 lá parcelado em 10 de R$ 250, está pagando R$ 500 de juros, tá? O que corresponde a uma taxa de 4% ao mês, 4,27% ao mês, né? Por que isso daí? Porque a gente não vai calcular, assim, 25% de juros. A gente vai calcular que foi juros de 25% ao ano. E ao mês, quanto que foi? Né? Porque daí tem juros sobre juros, né? Então, não dá para você dividir 25 por 12 e falar, ó, então sei lá, 1,25? Não. 2 e alguma coisinha por cento ao mês. Não, não é. É juros sobre juros, né? Esse custo de financiamento tem que ser computado quando se pensa na formação de preços. Um jeito simples de calcular esse impacto e incluir o custo do financiamento no ponto de equilíbrio mensal a ser atingido, mantendo o mesmo preço, será preciso vender mais unidades para atingir o ponto de equilíbrio, né? Então, assim, ó, se você tem um custo mais elevado, saiba que para você... Espera aí, entrando mais gente... Ah, tá saindo, tem gente que tá saindo aqui, não sei porquê, tá instável. Mas vamos continuar. Para você sair... Cadê? Se você tem um custo mais elevado num produto, e a gente falou na semana passada sobre custo de ponto de equilíbrio, lembra? Que até dei o exemplo das balinhas lá, que você compra um pacote de bala por R$ 20 e faz vários pacotinhos de R$ 2, tal. Então, para você pagar aquele pacote, você tem que vender 10 pacotinhos de R$ 2, tal. Se você pagou R$ 24 no pacote de bala, quer dizer, se o seu custo foi mais alto, seu ponto de equilíbrio não vai mais ser só 10 pacotinhos de bala a R$ 2. Vai ser 12 pacotinhos de bala, porque você tem que conseguir os R$ 24 de volta, tá? Então, é nisso que a gente tem que pensar quando a gente fala de aumentar os custos da empresa. Daí tem aqui um exemplozinho, né, um exercíciozinho, que fala, né, calcule o valor de um financiamento utilizando uma calculadora online.
por exemplo, com uma taxa de 10% ao mês, quanto uma empresa pagaria por um empréstimo de R$ 10.000, com o prazo de pagamento de 12 meses. Calcule o valor total e o valor das prestações mensais. Este site pode auxiliá-lo. Daí tem um site lá, né, tem uma calculadora lá do Banco Central do Brasil, que fala lá que a prestação vai ser X e o valor final vai ser Y, né? Então, se você pegar um empréstimo de R$ 10.000 com juros de 10% ao mês, né? Se você ficar um ano pagando isso, você fala 10%, né? R$ 10.000, 10%, você vai achar que vai ser 1.000, né? 10% de 10.000 é 1.000. Então, você vai achar que você vai pagar R$ 1.000. Não. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco que tem juros sobre juros? Então, cada prestação, se você fizer 10% ao mês, pagando 12 meses, cada prestação vai ser de R$ 1.467 e não de R$ 1.100, tá? E que não, também não seria, né? Porque se você está fazendo de 12 vezes, se você fizesse 12 de 1.000, já daria R$ 12.000, né? Então, já daria já 20% ao ano aí, né? Mas não é assim, tá? O que acontece? 10% ao mês, prestação de R$ 14.467, valor final, R$ 17.611. Então, se você pegar R$ 10.000 e quiser pagar 10% ao mês, ao longo de um ano, você vai pagar R$ 17.000. Então, por isso que a gente fala que a taxa de juros ali, o pessoal às vezes olha e fala, pô, mas é bobeira, é 1%, é 2% ao mês. Não, não é bobeira, porque isso daí é juros sobre juros, quando você vai ver, você não pagou 2% naquele montante, você pagou 2% por mês, e aquilo ali, no mês seguinte, tem 2% mais 2%, então já é 4,5%. Daí depois tem, no mês seguinte, é 4,5% mais 2%, daí já vai para não sei quanto, tal. Então, isso daí, meu, acaba sendo uma paulada, tá? Mas, eu não vou entrar profundamente neste ponto, porque aqui a gente já começa a falar de matemática financeira, tá? E matemática financeira não vai ser o foco da nossa disciplina, né? Tem até uma fórmula aqui que pede para que seja falado aqui para vocês, mas eu não vejo vantagem, tá? Espero que vocês tenham olhado para ela e tal, mas se vocês precisarem calcular alguma coisa, o ideal é calculadora do cidadão, do Banco do Brasil, do Banco Central do Brasil, tá? Entra lá e faz o cálculo, né? Joga lá o valor que você está precisando comprar lá, tá? Eu preciso comprar um carro e eu vou financiar R$ 10.000, porque eu só tenho 5.000, o carro vale 15, mas o meu salário permite que seja aprovado, então eu vou dar 5.000 lá, vou financiar 10 pau. Ah, quanto que é os juros? 2% ao mês. Coloca lá, 10.000, 2% ao mês, daí você coloca lá 12 meses, 24 meses. Você que vai alimentar lá e você consegue fazer uma série de simulações. Mas perceba que o que você vai pagar no final da história é bem mais do que R$ 10.000, tá? Não se esqueçam, gente, a gente financia quando a gente não tem opção, tá? Eu já comprei carro financiado, eu já comprei casa financiada, aliás, não teria outro jeito de comprar se eu não tivesse financiado, né? E os momentos eram outros, e a casa, se eu tivesse que financiar, eu financiaria novamente, porque, afinal de contas, casa, embora o que digam tal, em relação a investimento, casa não é um investimento, mas é uma compra segura, né? Porque a casa, ela nunca vai perder, ela pode até perder valor, mas você nunca vai perder a casa, né? Você vai ter sempre onde morar ali, você consegue fazer até algumas melhorias, sei lá. Bom, beleza. O que interessa? Interessa saber que se a gente está numa empresa, talvez você consegue esperar para comprar à vista e talvez você não consiga.
né? Se você não tiver esse prazo de espera, você tem que enfiar as caras ali e tem que comprar, né? Tem que financiar, tem que fazer a compra. Então, é isso que a gente tem que ter em mente, né? Avaliar qual que é a necessidade de fazer o gasto. Se não houver necessidade, não façam. Básico, básico, básico. Agora, se tiver que fazer, meu, tem que fazer, tá? Voltando ao assunto financiamento de carros, né? Hoje, eu não financiaria um carro, tá? Por mais que valha a pena, por mais que seja um negócio da China, eu prefiro juntar grana, vou devagarinho, devagarinho, vou juntando ali e tal. Quando eu tenho grana para comprar, para trocar, né? Eu vendo o meu, coloco ali em cima. Também não entrego o carro em loja. Dificilmente eu entrego o carro na loja. Se eu não conseguir vender, eu vou ficando com ele. Por quê? Porque já perdi muito dinheiro nessas histórias de financiamento, nessas histórias de entregar carro em loja. Nunca vale a pena. A não ser que o carro esteja totalmente detonado, esteja todo funhanhado lá. Daí você entrega o carro, porque você deixa de fazer um monte de manutenção no carro. E a loja vai ter que fazer, porque a loja vai ter que entregar para o cliente em bom estado. Se ela não entregar em bom estado, ela tem que dar garantia. É 3 meses ali de garantia. Não é uma garantia total, mas daí o cliente que vai comprar, ele também tem que saber o que ele tem que examinar o carro, ele tem que saber o que ele está comprando ali, tá? Mas você passa o problema para uma pessoa jurídica que tem mais condições de consertar isso daí, de assumir essa bucha, tá? Mas se não for deste jeito, eu não entrego mais carro em concessionária, em agência, de jeito nenhum, tá? Porque eu vi que a gente perde muita grana. Então, minha dica para vocês é, se vocês puderem esperar fazer negócio com dinheiro na mão, a melhor opção que tem é sempre juntar grana, tá? Voltando ao assunto. Por exemplo, se os sócios investem R$ 10.000 de suas reservas financeiras em uma empresa, para uma campanha publicitária com o objetivo de aumentar as vendas, o retorno que deverão obter em percentual deverá ser maior do que a taxa de juros de uma aplicação financeira. Ou seja, o que ele quer dizer com isso aqui? Ele está falando que para você investir R$ 10.000 na sua empresa, o retorno tem que ser maior do que se você deixar os R$ 10.000 na poupança, tá? Você deixa R$ 10.000 na poupança, quanto que está rendendo por mês? Ah, está rendendo, vou calcular aqui, eu acho que é 0,5%, né? Se fosse 10%, seria, se fosse 100, seria R$ 50. Você investe R$ 10.000 lá, você está recebendo R$ 50 por mês ali de rendimento, que vai aumentando também, né? Porque no mês seguinte é R$ 10.050, no outro mês é 11.000, 10.100 e pouquinhos reais, né? Então vai aumentando também o valor que você tem guardado e vai aumentando os juros. Mas vamos supor que fosse para tirar. Se você fosse tirar todo mês R$ 50 dali, se você investir R$ 10.000 na sua empresa, o retorno tem que ser maior. Tá? O retorno tem que ser maior do que esse 0,5% ao mês que a poupança estava te pagando. Porque senão é muito menos arriscado você deixar o dinheiro na poupança. Tá? É menos chance de você perder. Tá? Então, é o que fala aqui, né? Se você vai aplicar R$ 10.000 na empresa, tem que ser mais vantajoso do que você deixar numa aplicação financeira, tá? Agora, quando a gente fala de vantagem, a gente tem que ter a visão aberta, a gente tem que ter a mente aberta, a gente não pode ficar pensando dentro da caixinha, tá? E o que que isso significa? Significa que você não pode pensar apenas no lucro. Talvez você tenha que investir R$ 10.000 para manter o seu negócio, tá? De repente você precisa fazer esse investimento porque se você não fizer, você vai perder para o seu concorrente. Então, tudo isso são coisas que você tem que acabar avaliando aí e você tem que ter muita calma para avaliar, né? Aquela historinha, né? Muita calma nessa hora, né? E por aí vai. Então, percentual da poupança em 2015, voltando aqui ao livro, né? Na página 122. Se os sócios investissem R$ 10.000 em 1 de 2015 e retirassem em 31 de 2015, desculpem, gente,
Se eles investissem R$ 10.000 em 1 de 2015 e retirassem em 31 de 2015, tirariam R$ 10.729,48. Essa taxa corresponde a aproximadamente 7,3% ao ano. Isso calculado naquela calculadora do cidadão, tá? Aquela que eu falei para vocês, do Banco Central do Brasil, né? Percentual de ganho com a campanha publicitária. Vamos supor que a campanha gerou um ganho de 10% na receita, o que correspondeu a um lucro líquido a ser dividido pelos sócios de R$ 15.000 ao final do ano de 2015. Tá? Por quê? Porque 10% ao mês, né, dá R$ 5.000, né, ao final da história aí e tal, você vai ter R$ 5.000 de ganho. Então, quer dizer, foi muito mais do que os R$ 700 ali que você recebeu na poupança. Então, nesse caso, valeu muito a pena. E como que você faz isso? Com base na estimativa que a gente viu na aula passada, né? Você tem que calcular ali aproximadamente quanto que você pode ganhar no seu negócio, tá? Eu investi R$ 15.000 aqui no meu lava-rápido. Você vai lavar mais carros? Não. Você estava deixando de lavar carro? Não. Então, você jogou dinheiro fora. Não, eu vou começar a lavar mais carros. Ou eu não vou lavar mais carros, mas eu vou fidelizar os clientes, porque o carro antigamente ele saía com o pneu sujo porque era tudo pedra que eu asfaltei. Então, eu vou ter mais qualidade na minha atividade, no meu serviço. Com isso, pode ser que eu traga mais clientes para cá. Mas os que estão aqui, eu tenho certeza que eu não vou perder, porque se ele já vem aqui saindo com o pneu sujo, imagina quando sair tudo limpinho, tá? Então, daí, são coisas que você tem que ver, né? Às vezes é oportunidade, às vezes é necessidade, né? Algumas coisas são necessárias. E a gente não pode deixar o necessário de lado, tá? Bom, ou seja, o investimento feito no negócio resultou numa taxa de 50%, enquanto que o retorno sobre o investimento feito na poupança seria de 7,3%. Portanto, se a estimativa de aumento de vendas for feita de forma correta, os sócios devem investir seu capital na empresa, pois a remuneração da poupança é muito inferior aos ganhos que podem ser obtidos com investimento em publicidade e o consequente aumento dos lucros. Então, aí a gente fala já de investimentos e a gente fala de outros investimentos, inclusive de capital, né? Não sei se vocês sabem, mas algumas empresas investem o seu capital de giro na bolsa de valores, inclusive nas empresas concorrentes. Pois é, dinheiro é dinheiro. O cara não fica escolhendo quem que ele vai investir ali, para quem que ele vai colocar dinheiro, se o interesse é ganhar dinheiro, né? E dinheiro não tem nome. Então, de repente, para ele vale mais a pena colocar, desculpa, colocar aí a coisa de um jeito que, como é que eu posso explicar? Nada pessoal, são só negócios, tá? Então, é meu concorrente, legal, mas está dando dinheiro, eu vou colocar dinheiro ali, né? Para quando eu tiver lá, atingir um pico ali que eu determinei, eu vendo as ações e pego o dinheiro de volta aí com juros ali, né? O dinheiro rendeu uma grana, né? Então, é desse jeito que a gente tem que pensar no mundo dos negócios, tá? Não tem essa de concorrente, tem ganhar dinheiro. Isso tem, tá? Claro, em algum momento a gente vai travar algumas batalhas. A gente quer o cliente do concorrente, óbvio. Mas não significa que a gente pode jogar dinheiro fora, tá? Bom, então estes são os custos aí que a gente tem de capital próprio, né? Agora vamos ver os custos tributários. Custos tributários correspondem a uma grande parcela de custo do custo de produtos vendidos ou de serviços prestados no Brasil. Segundo Carneiro, que é o autor do livro, né? Aproximadamente 40% do preço final de um produto corresponde somente aos tributos das várias esferas governamentais, municipal, estadual e federal. Compare
na tabela a carga tributária total do Brasil em relação a outros países do mundo. Então, aqui, gente, eu não sei se vocês separaram, mas alguns mercados, alguns estabelecimentos já mandam assim. Quando você pega o cupom fiscal, aparece lá embaixo o total de tributos neste produto. E daí, quando você lê aquilo ali, você fala, puta que eu pariu, eu estou pagando uma fortuna de imposto. É isso mesmo, você está pagando uma fortuna de imposto. E a carga tributária aqui no Brasil não é a mais pesada, mas ela se equipara a outros países aí que têm o custo de vida muito elevado, né? Então, por exemplo, Suécia. Vou falar um pouquinho da Suécia para vocês, mas antes eu vou falar do índice aqui, tá? Suécia, a carga tributária deles, média, né, é de 53%. Quer dizer, mais da metade do preço de um produto sueco é tributo, tá? É tributário ali, só impostos, essas coisas aí, tá? Na Alemanha e no Brasil, coincidentemente, 36,4%. Ou seja, Alemanha e Brasil têm a mesma carga tributária. Daí você olha e você fala, interessante, né? Por que que na Alemanha tem muito mais hospitais? Por que que na Alemanha tem muito mais previdência? Por que que na Alemanha tem mais isso, tem mais aquilo, tem mais cerveja, tem mais tudo que no Brasil? Se a gente paga a mesma carga tributária, não era para a gente ter a mesma qualidade de vida? Era. Só que daí a gente vai entrar numa outra coisa aí que não vale a pena ficar falando, não, né? Que daí quando a gente fala de política, a gente já sabe o que esperar dos políticos, principalmente os daqui, né? Não que nos outros países não tenha, mas aqui a coisa é muito escancarada, né? Então deixa pra lá. Na Espanha, 35,2%, mesma coisa que no Canadá. Nos Estados Unidos da América, 29,6%. E no Japão, 27%. Quer dizer, Japão é um país que eu considero sério na estratégia política. E ele oferece uma estrutura excepcional. A gente viu lá que teve terremoto lá que destruiu estradas e, sei lá, em uma semana os caras reconstruíram lá as estradas. Poxa, então, quer dizer, ali você vê o retorno de pagar imposto. E aqui? Aqui nem tem terremoto, aqui não tem furacão, não tem vulcão, não tem merda nenhuma. E a gente não vê o dinheiro aparecendo de jeito nenhum. Nem nessa pandemia que a gente está passando aqui aparece dinheiro. A gente só ouve não, 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 não tem, é problema do governo do estado de tal, problema do governo federal, problema da prefeitura. A gente só vê um empurrando a bola para o outro. Nunca é problema deles, né? O que os caras falam, todos eles falam, eu fiz minha parte, né? E é por isso que a gente tem que acabar fazendo a nossa, né? Vamos se proteger, porque se a gente pegar, a gente está sozinho nessa história aí, né? Então vamos se proteger. Mas eu falei que eu ia falar um pouquinho sobre a Suécia. Um gerente da Sabesp foi conhecer uma empresa lá que estava vendendo algumas válvulas suecas para gente, e ele ficou com um tutor que falava português, né, que como ele não falava muito mal inglês, ele pegou um cara lá que falava português para ser o tutor dele, o cara ficou acompanhando ele durante a viagem, tá? E daí, este cara levava ele para todos os lugares, né? Quero conhecer a Suécia. Vamos passear um pouco, então. Eu quero tomar uma cerveja daqui. Vamos então para o bar. Eu quero ir para o hotel. Vamos para o hotel. O cara fazia tudo. O cara era babá do meu gerente. E daí, uma das coisas que ele fez, esse babá aí, né? Ele fez que o meu gerente ficou pasmo. O cara era muito pontual e meu gerente também era muito pontual, né? O meu ex-gerente, ele era muito pontual mesmo. Ademir Tavares. E ele, o que ele fez? Ele acordou cedinho, tal. Quando o cara percebeu que ele estava sempre esperando o cara começou a se antecipar para chegar cada vez mais cedo, para pegar ele, para não deixar ele esperando. Falou, pô, a gente marcou às 8, mas se eu passei aqui 7h40 e o cara já estava esperando, amanhã eu vou chegar às 7h30, porque eu não quero deixar o cara esperando. Esta é a cultura de lá. Beleza. Chegaram no estacionamento da empresa,
O cara parou na primeira vaga, ele passou o portão, logo que ele passou o portão, tinha uma vaguinha direita ali, tá, ele já foi, já parou ali, porque ele chegou antes de todo mundo. Aí ele parou ali o carro na primeira vaga que tinha ali pertinho do portão, e a entrada da fábrica ficava lá na frente. Daí o cara deixou o carro junto com o Ademir ali, saíram os dois andando e foram andando, até chegar lá na fábrica. E daí o Ademir perguntou, né? Falou, vocês têm vaga demarcada? Falou, não. Aqui a gente chega e para. Daí o Ademir pegou e perguntou. Falou, então por que que você não parou naquela porta, né, naquela vaga que está ali do lado da porta? Tipo assim, né? Se é português, né? Pois é. O cara respondeu para ele, falou, porque eu cheguei mais cedo. Eu vou deixar aquela vaga para quem chegar mais tarde, né? Às vezes a pessoa está atrasada, tal, se ela chegar ali, se ela chegar e tiver facilidade para estacionar mais perto da porta, ela consegue render mais no trabalho, porque ela vai perder menos tempo para entrar e começar a trabalhar. Eu acho que isso é pensar na empresa, né? E isso é um pensamento sueco, né? Eu achei sensacional quando a Ademir falou. Uma outra coisa que ele falou sobre a Suécia também, que se a pessoa perde o emprego lá, e isso pode acontecer, está acontecendo aqui, estava comentando com o Eduardo, com um amigo, o marido de uma amiga minha que trabalha na Scania, trabalhava na Scania, né, porque foi demitido ontem, por conta dessa pandemia, desse afastamento aí. Então, quer dizer, lá na Suécia, quando alguém perde o emprego, você começa a receber exatamente o mesmo salário que você recebia até você arrumar uma nova oportunidade de trabalho. O mesmo salário. Então, quer dizer, se você tem um salário aqui no Brasil que é de 20 mil reais, é só um exemplo, lógico. Se você for mandado embora, você vai ficar recebendo 20 mil reais de salário de ajuda de custo do governo por tempo indeterminado, até que você consiga um outro emprego. Falou, poxa, legal, e as pessoas trabalham aqui? Aí o cara falou, trabalham, que as pessoas morrem de vergonha de depender desse dinheiro, porque eles sabem que eles estão dependendo de todos os outros, todo mundo está trabalhando para pagar essa grana aí para ele, e ele está ali encostado ali às custas dos outros, então o cara morre de vergonha. O tempo médio que as pessoas ficam desempregadas aqui é de 3 meses. A maior parte das vezes eles começam a trabalhar por um salário muito melhor do que o que eles tinham, mas eles querem dignidade, né? Então, são coisas que a gente tem que aprender demais. E daí, quando você vê o cara cobrando 53% de taxa ali, de tributos, né, de impostos, em cima das coisas ali na média, você sabendo que você vai ter sua renda garantida, seu conforto garantido, segurança, educação, tudo garantido, meu, você paga. Vale muito a pena. Teve um rapaz aqui, não sei se era comediante, o cara não sei o que era, um pensador da vida, não sei, ou um simples irônico, falou, né, que ele pagava 27,5% de imposto e ainda tinha que pagar a escola para os filhos, plano de saúde, convênio, né, seguro para casa, seguro para o carro, não sei o que, tal, 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 tal. Ele falava que ele concordava em pagar, ao invés de pagar 27,5%, ele pagaria a diferença lá, ele pagaria 72% do salário dele, 72,5%, né, por cento do salário dele, para o governo, se o governo assumisse todos os custos que ele tinha, com segurança, com escola, com condução, com transporte, né, com manutenção, tudo mais. Se o governo assumisse tudo isso para ele, ele concordava em viver com apenas 27,5% do salário. E ele garantia que ele ia viver, e ele mostrava na planilha lá que ele ia viver muito melhor do que ele vivia com os 72% do salário dele, tendo que pagar todo aquele monte de coisas, né? Então, na Suécia é assim que funciona, você paga metade do que você ganha de impostos, mas em contrapartida você tem tudo na sua mão. Então, quer dizer, o custo de vida é alto, só que a sua qualidade de vida também é alta, né? Bom, beleza, tem mais uma continuaçãozinha aqui.
né, da tabela, que fala que o México paga 18% de tributos, a Argentina paga 17% de tributos, e o Chile também paga 17% de tributos. Tá? Por motivos didáticos, não aprenderemos sobre todos os tributos e as suas alíquotas nesta sessão, mesmo porque, dada a complexidade da legislação tributária brasileira, seria impossível extinguir o assunto em poucas páginas. A melhor recomendação é que os profissionais de marketing e administração de empresas devem seguir ao considerar a análise do impacto dos custos tributários sobre seus negócios, é estudar a fundo as alíquotas que impactam sobre seus produtos e seus serviços e contratar os serviços de um bom contador. Ou seja, como eu disse aqui para vocês, que eu não ia ficar entrando aqui na matemática financeira, o próprio livro sugere que nós não entremos no mundo da tributação, né? Se você quer saber sobre tributação, veja qual é a tributação que incorre nos produtos que você trabalha, bens ou serviços, tá? Daí, dependendo do seu produto, você sabe quanto que você vai pagar de impostos ali. É 5% de IPI, é sei quantos por cento de ICM, e por aí vai. Pode falar, Alex. Então, professor, aí pegando um pouco aí sobre o gancho aí do custo tributário, agora entendendo um pouco sobre isso, né, eu tive a oportunidade, né, graças a Deus, de ir para fora, né, conheci Amsterdã e França. Eu fiquei muito encantado, por exemplo, com Amsterdã, porque tem um amigo meu que ele já mora lá há muitos anos, né, aí eu fiquei na casa dele e tal. Aí, nesse período que eu fiquei lá, né, eu pude perceber o quanto as coisas eram caras, né? Eu falei, nossa, perguntei para ele, falei, nossa, como as coisas aqui são caras? Aí ele falou assim, Alex, as coisas aqui são caras, são, mas a qualidade de vida aqui ela é muito boa, né? Falando agora sobre o tributário aí, né? Ele falou que tudo funciona lá, tipo, você quer ligar para um plano de saúde, por exemplo, lá não tem, você liga diretamente para o médico, ele vai te atender na sua casa. Então, assim, todo esse custo tributário, ele é passado para a população, né? Então, assim, isso mostra o quanto a gente está muito atrasado em relação a isso. Não digo nem tanto atrasado, né, professor? O quanto falta mais essa questão sobre questão de política mesmo, que a gente não precisa nem ficar entrando nisso, né? Mas quando você tem a oportunidade de ir para fora e quando você vê isso, você se assusta mesmo. Porque lá funciona e aqui não funciona, né? Exatamente, Alex. Obrigado pela contribuição aí. Bem o que você falou, não vale a pena a gente entrar em discussão sobre isso, porque se falasse assim, a gente não sabe como fazer, pô, mas antigamente não tinha internet, não tinha comunicação, tal, era um pouco mais difícil, a gente não sabia como fazer mesmo, de repente. Hoje, o pessoal tem acesso a todas as informações necessárias para fazer o certo. Por que que o pessoal continua fazendo errado? Porque é rentável, né? A gente sabe que a corrupção sustenta o luxo das famílias políticas, né? Não é o salário dos políticos, que não é baixo, que sustenta o luxo da família deles. O que sustenta o luxo da família deles, infelizmente, é a corrupção, né? E a gente vê isso acontecendo em vários aspectos, em vários âmbitos aí e tal. Arrisco dizer que não há quem seja confiável quando a gente fala de política, né? Teve gente que falava como é que é? Do Tiririca, né? Tiririca é honesto, Tiririca é honesto. Legal. Por que que ele é honesto? Porque ele ia em todas as negócios, ele nunca faltou em nenhuma das reuniões dos caras lá. Legal. O que que ele fez de bom para o Brasil, além de ter ido lá nos negócios lá? O que que ele fez de bom? Eu não quero mais essa porcaria. Passou 2 eleições, o cara falou que não ia mais querer tal, já tinha garantido a aposentadoria dele, óbvio, que com 2 mandatos você garante sua aposentadoria, você vai receber aquele salarião, não é o topo, não é o teto do INSS, né? É aquele salarião até você morrer. Pô, e daí de repente o cara na terceira eleição aí, o cara, enganei vocês, eu tô aí de novo, tal.
Por quê? Porque sabe-se que o cara ia ter muitos votos, porque o povo vota em palhaço, ao invés de votar em administrador, em engenheiro, em sei lá quem, né? Vota em palhaço. E o cara já tinha falado que não ia mais se candidatar, porque estava cansado daquela roubalheira e tal, mas ele entrou. Por quê? Porque ele ia puxar um monte de gente junto, né? Então, foi o acordo que fizeram com ele. Então, é o que você falou, né? Isso foi só um desabafo, mas não vale a pena a gente ficar discutindo quando é política, né? Tem um amigo meu que fala que quando a pessoa entra na política, pode esquecer, porque já entortou. Entrou porque entortou, tá? Então, o livro fala isso, né? A gente não vai ficar falando de tributos aqui, item a item, a gente vai falar de alguns, né? Porque alguns são muito famosos entre nós, né? Então, ICMS, IPI, né? Isso daí a gente tem que falar até por uma questão cultural, não é só a questão da matéria, tá? Não é só uma questão disciplinar, é uma questão cultural, vocês têm que saber. E a Anhanguera, ela preza muito por essa questão. Não sei se vocês já repararam, mas as pessoas, os melhores trabalhadores, acabam se tornando burros de carga, né? São as pessoas que fazem tudo, as pessoas que carregam piano, estes são os melhores trabalhadores, né? Os não melhores trabalhadores, os que sabem se comportar diferente, melhor, vamos dizer, aí tal, são os que acabam sendo promovidos, não o que produziu mais, né? O que produziu mais, ele acaba chegando ali até certo ponto, mas a partir daquele momento, precisa ter o QIzinho, né? Você precisa ser o queridinho do chefe, você precisa estar ali amiguinho do cara, tal, ou conhecer quem conheça, para te indicar. Você tem que ter alguém que te banque para que você cresça. E por que que esse alguém não pode ser você? Então, a Anhanguera, ela investe muito, e eu não sei se vocês já repararam nisso nas nossas aulas, mas a Anhanguera tenta investir muito na cultura geral, tá? Então, a gente fala de um assunto aqui, a gente tem que tentar ser o mais completo possível, porque as informações que a gente passa para vocês, não necessariamente que sejam as informações totais ali que vocês precisam ter para o mercado de trabalho, mas é uma coisa que, de repente, se vocês mostrarem que vocês sabem, numa conversa ali com o gestor, com o gerente de vocês, com o diretor da empresa, talvez o cara olhe para vocês de um jeito diferente. Talvez seja isso que falte, né? De repente o cara fala, puta merda, aquele cara entende de economia. O cara é inteligente pra caramba, meu. Por quê? Porque vocês tinham a informação e souberam o momento de usar, tá? Então, a Anhanguera faz questão de passar informações mais completas para vocês, tá? Então, vamos falar um pouquinho de alguns impostos aqui, embora a gente não vá se aprofundar nos demais, aí a gente vai se aprofundar nos dois principais aí, né? De qualquer forma, seguindo a orientação do autor do livro, nessa sessão trataremos sobre impostos incidentes sobre a comercialização de produtos e a prestação de serviços, como o ICMS, o IPI e o ISS, tá? Nós vamos falar sobre os três aí, tá? Falaremos também sobre dois tributos cobrados sobre o resultado da empresa. Um imposto de renda, que a gente tem que pagar aí, quem não tem ainda que pagar, vai ter, porque eu espero que seja uma pessoa bem-sucedida e vai ter que pagar imposto, né? E o outro, que é a contribuição social, tá? Então, vamos ver o que são isso daí. ICMS é Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, tá? Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Ou seja, se você transporta alguma coisa em um determinado estado, município, solo federal, sei lá, você tem que pagar um imposto sobre a circulação desse produto, tá? Então, vamos ler aqui o que está dizendo, né? É imposto que incide sobre o valor das operações de mercadorias em circulação. É de competência dos estados e do Distrito Federal, e sua alíquota varia de acordo com a mercadoria e com o estado. Segundo o autor, a menor alíquota cobrada no Brasil é de 7% e a maior é de 19%, tá? Então, assim, se você, dependendo do produto que você transporta, e eu não sei qual que é essa tabela, mas vamos supor que livros
sejam mais em conta, porque livro existe um certo subsídio aí do governo, você tem uma gráfica para você mandar os livros que você imprimiu até as livrarias, você tem que pagar uma alíquota de 7% de ICMS, tá? Carro, se não me engano, é 12%, tá? Isso daí ficou um pouco mais famoso, porque na época que começou a sair aquela promoção lá, quando começou a ficar mais popular aquele negócio dos carros para as pessoas que têm alguma deficiência, né, que é o PCD, pessoas com deficiência ou debilidade, né? Esse tipo de carro, né, você via carro lá que custava 70 mil reais, saindo por 55 mil reais, né? E por quê? Porque você tirava o ICMS, tá? O governo, quando é o carro para uma pessoa que tem essa necessidade, portador dessa necessidade especial, o governo não cobra ICMS. E para os casos até 70 mil, ele também não cobra o IPI, tá? Que é o que a gente vai ver aqui agora. IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, ou seja, tudo que é fabricado ou montado aqui, você tem que pagar um imposto aí, porque é um produto industrializado. Então, você produziu alguma coisa, você tem que pagar imposto sobre aquilo que você produziu, tá? É cobrado sobre venda de produtos industrializados. Por exemplo, uma marcenaria que comercializa armários sob medida recebe placas de MDF e as transformam em armários embutidos. Então, se você tem uma marcenaria, você recebe lá, você compra madeira, né, MDF lá, tal, e você faz ali, corta, serra, parafusa, tal, até que aquilo ali se transforma em um armário, né? O IPI é cobrado sobre essas operações. As alíquotas de IPI são determinadas pelas diferentes atividades industriais e é de competência do governo federal. Então, quer dizer, você pagou o IPI, né, porque você produziu o armário. A pessoa que produziu o MDF também pagou o IPI, porque ela produziu o MDF, tá, que é aquela madeira quase, substitui o compensado, né, muito melhor que o compensado, mas assim, mais leve e tal, né, mais resistente até molhar, né, mas é isso daí, tá? Então, IPI é sobre produtos industrializados. ISS, Imposto sobre Serviços, é cobrado sobre o valor de prestação de serviços, como olha, tá vendo? Esse filho da puta desse autor aqui, ele fica me perseguindo, cara. O cara fica fazendo bullying aqui comigo, deixa ele. Bom, cabeleireiros, assistências técnicas, serviços de lavanderia, etc., né? A alíquota varia de acordo com a natureza do serviço. É de competência dos municípios. Então, quem cobra o ISS é o município, tá? Governo estadual e federal cobram ICMS. O IPI é do governo federal exclusivamente, tá? E o ISS é do governo municipal. Então, o serviço, quem recolhe é a prefeitura, tá? Então, você pode reparar que, às vezes, quando você contrata algum serviço e tal, o cara te dá uma nota, a nota é emitida no site da prefeitura, tá? Você compra algum outro produto lá, normalmente ele é emitido no site do governo estadual, do governo federal, acho que é do governo federal, que vem aquela DANF, né, que eu não lembro o que significa DANF, me fugiu a memória, mas depois a gente vai ver isso daí também, porque eu acho que tem no livro. Mas vem a DANF, né, que é a nota fiscal de mercadoria ali, né, é o documento que é como se fosse o relatório da nota fiscal, né, traz o número da nota fiscal, traz um código de verificação, traz uma série de coisas. Por que que aquilo é emitido? Porque ali você pode pagar o IPI e o ICMS, né, já ali você já vai ter recolhimento ali para os agentes, para os órgãos competentes. Por isso que a nota fiscal hoje tem que ser eletrônica, né, para o cara não tomar mais chapéu ali. Você pediu uma nota fiscal, se o cara não fizer uma fajutona aí no computador aí dele, aí no PowerPoint, sei lá, no Paintbrush, sei lá, se ele fizer no site verdadeiro, ele está mostrando ali que ele tem que recolher os impostos devidos, tá? E a nota fiscal de serviços é no site da prefeitura que a pessoa emite.
tá? Então, você se cadastra lá no site da prefeitura, você determina mais ou menos o seu layout ali, você coloca seu logo, a sua logomarca lá em cima, tal, mas ele tem um padrãozão da prefeitura e é assim que funciona, tá? E isso não fala aqui qual que é o percentual, mas ISS, pelo menos em São Paulo, a maior parte dos lugares aí que eu vejo aí é 5%, a maior parte dos serviços, tá? Mas eu vi que tem serviço que tem 2%, isso daí varia, tá? Mas no livro não está dizendo quanto que é. Como foi dito aí, né, você tem que ver qual que é o seu negócio e calcular quanto que você vai ter que pagar. E isso é importante para que você... Pode falar. Estou consultando minha esposa aqui, o ISS em São Paulo varia de 2 a 7. Até 7%? De 2 até 7, dependendo do serviço. Ah, não, como é que é? Peraí, não, está certo, Júlio. De 2 a 5. É 2 a 5 mesmo? De 2 a 5%. Varia de 2 a 5 ISS. Perfeito, então. Beleza, Entendeu? obrigado, Eduardo. Obrigado pela contribuição. Agradece a esposa aí, fala para ela que ela tem um pontinho de participação já aqui, tá? Cadê? Maravilha, já falou, eu ganhei um ponto, amor. Bom, próximo assunto. Imposto de renda pessoa jurídica. O imposto, só um minutinho, gente. Deixa eu só olhar aqui uma coisa, ver se tem alguém aqui que está entrando aqui. É isso mesmo. Bom, imposto de renda pessoa jurídica. O imposto de renda é de competência do governo federal e é cobrado, é o famoso leão, né, gente? A gente fala aí de declaração de imposto, tá? A gente fala muito do leão, né? É cobrado quando a empresa obtém resultados positivos, ou seja, lucro, tá? Se tem lucro, o lucro é considerado renda, né? Se tiver um resultado neutro, acaba, ou até um determinado ponto ali, né? Você não precisa declarar ali, você não tem que recolher imposto. Mas a partir de um determinado momento ali, você é obrigado a recolher imposto, tá? Só é cobrado de empresas que optam pelos sistemas de tributação. Peraí. Só é cobrado de empresas que optam pelos sistemas de tributação lucro presumido, lucro real e lucro arbitrado, não sendo cobrado de empresas que optam pela tributação pelo Simples Nacional. Ou seja, isso daí a gente não vai ficar se aprofundando muito aí o que é cada um e tal, mas eu lembro que o Simples Nacional, quando você faz a opção de Simples Nacional, você determina assim, ó, eu vou pagar um X mil-reais aqui por ano e morre o assunto. Se eu lucrar mais, tem um limite aí, né, que eu posso lucrar. Se eu lucrar até esse limite, beleza, não preciso pagar nada a mais. Se eu lucrar menos que isso, beleza, eu fiquei no prejuízo e paciência, mas eu prefiro fazer desse jeito do que ficar tendo que pagar mês a mês aí, eu não sei quanto que eu vou ter que pagar. Então, muitos optam pelo Simples Nacional por causa disso, tá? E a contribuição social sobre lucro líquido, que é o CSLL, que muita gente nunca nem ouviu falar, tá? Funciona da mesma forma que o imposto de renda pessoa jurídica, é de competência do governo federal e suas alíquotas variam de ano a ano, né? Então, essa contribuição social, a gente percebe aí que é um negócio assim, tipo, não é imposto, nada, né? Contribuição, né? E quando a gente fala de contribuição, a gente fica sempre com o pé atrás, né? Porque todos os outros que a gente falou aqui são I, né? ICMS, IPI, ISS, IRPJ, que é imposto de renda, e esse aqui que é contribuição. Contribuição tem as alíquotas vigentes aí e tal, e que todo ano sai uma alíquota diferente e tal,
contribuição é contribuição. O legal contribuição, né, que o governo faz, é que é uma contribuição que você não tem opção, né? É obrigado a contribuir. Então, o cara, ele só muda o nome, né? Ele não coloca imposto, mas é como se fosse um imposto, né? Porque ele impõe que você pague aquela contribuição. Eu não sei se vocês vão lembrar, talvez alguns não tenham pego isso daí, sorte desses que não pegaram, mas antigamente tinha contribuição provisória sobre movimentação financeira. Antigamente, mesmo quando surgiu, era IPMF, que era um imposto, né? Era Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira. Daí falaram que esse imposto era inconstitucional, né? Não podia ser cobrado imposto sobre movimentação financeira, porque você já pagava imposto sobre todo o resto das coisas que você comprava ou gastava. Daí definiram que você não ia mais pagar esse imposto. Legal, o que o governo fez? Transformou em contribuição. Contribuição não tem nada que diga que é inconstitucional, porque é contribuição, você contribui, né? Contribuição é contribuição, o cara faz se quer. Mas não era assim. Todo mundo era obrigado a contribuir, né? Então, CPMF era isso, essa contribuição social é a mesma coisa, tá? Bom, o que o livro sugere, né? Que se vocês tiverem alguma dúvida sobre os tributos, que você pode entrar no site da Receita Federal e dar uma consultada, tá? Eu entro no site da Receita Federal toda semana, porque como eu trabalho com contratos, eu tenho que saber se as empresas estão com tudo certinho, né? Então, eu entro para consultar principalmente o CNPJ delas, para ver se está tudo certinho, se eles não estão sonegando impostos, alguma coisa aí, porque como a Sabesp é uma empresa de economia mista, a gente tem interesse em recolher as coisas do jeito certo, né? Então, a gente só vai pagar para a empresa que estiver pagando tudo direitinho. Recolheu os encargos sociais, está pagando lá, tá ativa no CNPJ, a nota fiscal que ele emitiu é verdadeira, né? Então, eu entro no site da Receita praticamente toda semana, tá? Então, é um site que ele tem se tornado cada vez mais amigável, era um site muito complicado de mexer, tá? Mas se vocês tiverem alguma dúvida aí, entrar no site da Receita, é uma coisa que não vai ser prazerosa, mas vai ser esclarecedora. De repente, você vai descobrir para que deveria servir cada imposto, né? Porque é difícil dizer que o dinheiro está indo para os lugares certos, né? A gente não tem nenhuma evidência, infelizmente, disso, né? Mas a gente, pelo menos, sabe qual seria a intenção de investimento daquilo ali, tá? Bom, e aqui a gente já está finalizando já a nossa aula, tá? Não vou nem fazer intervalo, porque seria o momento do intervalo, mas como a gente tem só mais alguns minutos de aula aí, eu vou tocar direto e depois a gente entra na popular momento de tirar dúvidas, tá? Aí a gente bate mais um papinho aí, e daí depois a gente já finaliza, tá? Então, vamos falar só sobre o vocabulário aí do que a gente usou, porque eu acho que é interessante, tá? Eu acho que é esclarecedor a gente falar nesse aqui. Não é uma coisa que eu costumo fazer, tá? Eu não gosto de ficar falando do vocabulário, porque a gente já explica tudo, mas como é uma matéria muito, essa parte aqui é uma matéria muito fora do quadrado para a gente, né? A gente entrou para ver marketing, hoje a gente falou só de finanças, né? Então, vamos falar um pouquinho disso aqui. Para alguns é muito claro, quem já está no comércio é muito claro, para outros isso daqui é totalmente estranho, né? Então, vamos... eu tenho um negócio aqui que eu não devia, só um minuto. Então, vamos ver aqui o que está rolando aqui, né? No vocabulário. Capital. Refere-se em economia ao dinheiro disponível para investir ou emprestar a outras pessoas ou empresas, né? Então, capital é dinheiro. Taxa de juros, percentual cobrado pelas pessoas ou empresas que emprestam dinheiro a outras pessoas. Por exemplo, um banco pode cobrar de um cliente uma taxa de 1% ao mês sobre um empréstimo no valor de R$1.000, né? E Banco Central do Brasil. E esse foi o que eu achei mais interessante, tá? Segundo o próprio site do Banco Central do Brasil, o Banco Central do Brasil, criado em 1964, é uma autarquia federal
vinculada ao Ministério da Fazenda, que tem por missão assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda e um sistema financeiro sólido e eficiente. Entre as atividades principais, destacam-se a condução das políticas monetária, cambial, de crédito e de relações financeiras com o exterior, a regulação e a supervisão do sistema financeiro nacional e a administração do sistema de pagamentos e do meio circulante. Então, era desse aí que eu queria falar com vocês, tá? Então, qual que é a função do Banco Central do Brasil? E eu não estou falando de Banco do Brasil. Banco Central do Brasil. O Banco Central do Brasil, ele tem, inclusive, a Casa da Moeda ali, né, que é em poder dele e tal, então ele imprime moeda, né, ele imprime notas aí, moeda, confecciona moedas mesmo, né, ele controla, né, ele é vinculado ao Ministério da Fazenda, e ele controla as atividades financeiras aí, as atividades do sistema financeiro, tá? Então, um dos objetivos do Banco Central do Brasil é, se você investiu dinheiro em algum banco e esse banco faliu, era papel do Banco Central do Brasil fiscalizar os agentes monetários, né, que atuam aí no sistema financeiro nacional, tá? Então, inclusive, ele tem a obrigação de conduzir as políticas monetárias, tal, e regular, né, e supervisionar o sistema financeiro nacional. Então, é supervisão do Banco Central do Brasil o que os outros bancos estão fazendo. E é por isso que a gente ainda não está pagando taxa de juros de 10% ao mês aí, em qualquer financiamentozinho que a gente faça. Porque senão os caras fechariam desse jeito aí e vamos cobrar cada vez mais caro, o pessoal precisa mesmo, então vamos enfiar a faca nos caras, tal. O Banco Central do Brasil regula isso, tá? Ele fala, olha, vocês podem cobrar a taxa que vocês quiserem, é livre comércio, desde que não seja abusivo, que vocês não façam isso na época da pandemia, dentre outras coisas, tá? E o resultado disso daí acaba sendo o que aconteceu, por exemplo, no Banco de Santos, né, que foi um banco que fechou aqui, né, ficava ali na Marginal Pinheiros. Ele fechou e um monte de gente que tinha dinheiro investido lá, teoricamente teria falido junto com o banco, né? Mas não, o Banco Central garantiu que as pessoas recebessem o dinheiro que elas tinham investido. Por quê? Porque a obrigação do Banco Central fiscalizar, supervisionar. Então, se algum banco fechou as portas aqui e o Banco Central não tinha percebido, o Banco Central tem que assumir, tá? Então, por isso que as pessoas, quando vão investir dinheiro, elas procuram bancos, tá? Normalmente, eles vão investir em bancos, porque eles sabem que há uma mínima garantia, né? Boa parte é responsabilidade de quem escolhe o investimento, né? Tipo, eu quero investir na Bolsa de Valores. Puta, quem investiu antes da pandemia aí perdeu dinheiro que até agora não recuperou, tá? Agora, se você está fazendo investimento ali no banco e tal, é porque você não quer que o banco desapareça de uma hora para outra e você fique sem dinheiro, tá? Então, é isso que rola, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa relevante. Não, é só isso mesmo. Ficou alguma dúvida aí sobre a nossa aula, gente? Vocês querem falar alguma coisa? Querem dar alguma contribuição? Pô, Júlio, dúvida nenhuma. Isso é uma coisa que também já faz um pouco parte do cotidiano, porque a minha esposa ela tem empresa, ela tem uma empresa de gestão, né, de empresas médicas. Então, muito disso como eu acabo ajudando ela, eu acabo ouvindo, né, CSLL, IRPJ, essas coisas. Então, essas alíquotas já estão meio que na minha cabeça, sem querer, mas estão.
cara, e aí é aquele negócio que você falou, não vamos entrar na política, né? O problema não é a carga tributária, né, cara? É que a gente não tem o retorno, né? Nunca teve, e esse é o problema, né? E aí muda, mas continua a mesma coisa. Mas aí que nem você falou, se a gente entrar na política aqui, a gente vai até amanhã e talvez nem chegue num consenso. Então, e sabe qual que vai ser o resultado? Vai sair todo mundo puto da vida, cada um para um lado, né? Isso, não vai a gente se achando uns trouxas. Então, deixa para lá, é melhor focar no que vai levar a gente para frente, né? É verdade, cara. Poxa, deixa eu fazer uma pergunta, não tem nada a ver com você falou que você entra muito no site para ver se as empresas estão pagando os impostos e tal. Quando uma empresa ela tem a certidão negativa com efeito positivo, para você é válida, não? Sim. É válido, né? Sim. Porque é sinal que deve, mas está pagando, né? Exatamente, porque a gente não pode culpar a pessoa por não conseguir pagar. Uhum. De repente aconteceu alguma coisa na empresa ali, tomou um chapéu ali, algum funcionário colocou no pau, ganhou e a empresa teve que indenizar o cara. Então, assim, a gente não pode prejudicar a empresa porque ela está apertada financeiramente, né? Às vezes é aquele pagamento que ela vai receber da Sabesp que vai tirar ela do buraco. Exatamente. Teve aquele refis também, né, do governo há um tempo atrás para justamente o pessoal acertar, né, com a taxa boa e tal. Então. E tem que fazer mesmo, cara, porque maré não tá para peixe já faz tempo, né? Eu acho que o ano que vem que estava previsto da gente sair do buraco aí que a gente entrou há não sei quanto tempo aí. Com essa pandemia, bicho, começa a contagem de novo aí, porque vai longe agora de novo. Vai, cara, vai. A gente tá... Precisa abrir a economia, cara. Aí a gente entrando na política, a gente precisa abrir a economia, cara. Eu tô num mercado muito aquecido, mas eu sei que o resto não tá e o Dória, na verdade, ele fez a coisa mais fácil, né? Vamos parar tudo e pronto. Mas eu tinha que ter feito um estudo antes, né, cara? Tem coisa que dá para abrir e funcionar, cara. Então, nessa questão, né, o que a gente pode perceber? Existia a obrigação, não só do Dória, né, mas de boa parte, inclusive, do PSDB, no que diz respeito a São Paulo, que já está há mais de 20 anos no governo, né, e não fizeram os investimentos devidos na área da saúde. Então, qual que foi a maneira que eles encontraram de evitar que pessoas morram? Evitar que as pessoas saiam de casa. Por quê? Porque se começar a morrer um monte de gente, vai começar a aparecer essa falta de investimento que eles fizeram. Né? Mas na verdade, é uma coisa assim, fila em hospital e gente morrendo no hospital sempre teve, né? Na verdade, só mudaram a doença, né? Mas, pô, se você vai no hospital público, você vê gente jogada há muito tempo. Sim, sim. Então, assim, estou falando do PSDB, porque você falou do Dória, né? O Dória fez o que é mais fácil, é o que está no foco do PSDB. Mas todos os outros partidos deixaram muito a desejar no que diz respeito a investimento na saúde. Então, bicho, o resultado é esse aí. Eles estão falando, fica em casa. E sabe o que a gente tem que fazer, cara? Tem que ficar em casa. Tem que obedecer, porque senão quem vai pagar a conta... A gente já está pagando a conta. A gente vai pagar uma conta muito mais cara se a gente sair. Então tem que obedecer os caras. Mano. Mas, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. A minha empresa, por exemplo, eles têm o RH, ele tem um cronograma. A gente fez um AVD da equipe e eu tenho que fazer o feedback da minha equipe até dia 12 de maio. Quer dizer, não tem onde sentar. Então eu vou pegar a pessoa, abrir meu computador dentro do carro e falar, vem cá, vamos fazer seu feedback. Vai ter que ser um negócio assim. E é fácil, né? 45 pessoas eu tenho que fazer. Nossa Senhora, Eduardo do céu. E tem uns que estão abaixo de mim que já nem estão comigo, estão com outro supervisor, estão em outro distrito. E aí, como é que faz? Porque é tudo digital, não é nada no papel mais. Como é que eu faço isso se você está com outro cara? E a empresa falou, não, até 12 de maio se vira. Nossa Senhora, hein, meu? Que absurdo. Imagina, eu chego numa loja, eu tenho 3 pessoas na loja para fazer feedback, vai um por vez, vamos lá pro carro.
Pega uma garrafa de água e vai fazer feedback. É loucura, Nossa. cara. Loucura. Isso aí tinha que ser adiado, cara, mas os caras, sei lá. Não, então, é isso que eu também não entendo. Algumas metas, o pessoal parece que tem uma inflexibilidade tamanha. Uhum. Não precisava agir desse jeito neste momento. É. E, pô, em um feedback estruturado não tem jeito. Eu não consigo fazer isso em menos de meia hora, né? Que é pontos de oportunidade, pontos positivos. Não é assim. Plano de ação. Em menos de meia hora eu não consigo fazer. Com qualidade, não, né? Eu já não vou ter qualidade da onde fazer, né? E ainda fazer sem qualidade é pior, né, cara? Fazer Nossa. correndo. Aí é melhor não fazer mesmo. É. Só que aí eu não faço, eu tomo bica lá na frente, né? Mas você já pensou em usar algum sisteminha como que a gente usa para aula aqui? Uma videochamada, uma conferência gravada? Até dá, cara, mas eu preciso pedir, por exemplo, tem aquele Zoom. Então eu tenho que pedir para todo mundo abaixar isso. Mas nem todo mundo tem internet boa também. Como é que faz? É punk, velho. É difícil. Mas aí a gente cobra um santo, descobre o outro, vamos para cima, né? É a vida. É o costume. É o costume. Agora perguntar para a Stephanie. Depois a gente precisa fazer a pergunta para a Stephanie, que está ali quietinha, se ela joga truco. Oi. Você joga truco? Isso. Meu Deus, não sei jogar truco, não. Faz o seguinte, eu e o Alex, a gente ensina, a gente é mestre nisso. A gente já tem até o guia prático aqui. Né, Alex? Bora. Eu já vou falar, viu, Stephanie? É isso aí, Eduardo. Tamo junto. Aprenda, viu, Stephanie? Porque vai ser assunto de prova, tá? Ai, Deus. Então, faz tá assim, bom, não, Julião. Você vai preocupar com a menina. Ela vai entrar no site agora para ver como é que é o truco. Mas é gostoso. Mas eu vou te falar uma coisa, Stephanie, é da hora, porque é um jogo de blefe. Você blefa todo o tempo, e isso é muito legal. Então, e tem muito a ver com marketing, viu? Falando a verdade, tem muito a ver com marketing. Lógico que tem. Você começa a conhecer as pessoas, você vê aquele que não blefa nunca, você conhece... Puta, é legal. É, cara. É legal. Não tem nada a ver com a aula, mas é legal. Mas então tá bom, gente. Eu vou parar a gravação aqui, que a gente já falou um monte de besteira. E desejo boa noite para vocês, bom descanso. Mas o clima é esse aí mesmo, tá? A gente tem que se sentir solto mesmo, como se a gente estivesse em sala de aula. E vamos aproveitar esses momentos aí do jeito que dá, né? Julião, será que dia 18 volta, cara? Que nem a gente tá ouvindo por aí? Eu tô com muita esperança, cara, porque eu não aguento mais ficar dando videoaula. Mas a gente ainda não tem nada determinado. Tá? Tem que sentir como é que vai ser o Taboão da Serra, né? Que vocês começarem a reabrir alguma coisa, aí a gente volta, né? Porque, assim, tudo que a faculdade não quer é ser foco de transmissão de doença, né? É só pegar os alunos acima de 60 e falar, ó, fica em casa. E pega a gente que é novinho e põe para estudar, cara. Como se os novinhos não estivessem morrendo também, né? O esquema é fechar mesmo para o pessoal ir usando máscara, professor usando máscara. Eu acho que vai ter que ser esse caminho aí nesse momento. Cara, e quer tomar água, leva a garrafa e toma, sei lá, em vez de usar o bebedouro, cara. E vai. E usar o bebedouro, é isso mesmo. Mas eu acho que é muito importante a gente voltar. Estou torcendo para que a gente volte, viu, Eduardo? São dois, cara. A gente só não tem autonomia para decidir, mas eu estou torcendo que seja liberado e que a gente vote, viu, cara? Porque eu estou sentindo muita saudade do contato pessoal, cara. Tá osso. Cara, e eu vou falar uma coisa para você, eu já falei isso para Maristela. Cara, eu tô tirando a disciplina de onde eu não tenho, cara, para fazer aula online, cara, porque eu não tenho essa disciplina, cara. Juro para você, eu tô tirando não sei da onde essa força, cara. Não, aprendizado para todo mundo, cara. Aprendizado para todo mundo. Acho que o único mais disciplinado mesmo era o Alex, porque a mulher dele mantinha ele na linha ali. Exatamente. Ali tá reaprendendo. Você
Você me coloca em cada um, hein, professor? Rapaz, você parceiro, porra. Me contaram. Viu, Stephanie? Quando você casar, você que manda, tá? É isso aí. Essa é a melhor forma de casar. Mas então tá bom, gente. Bom descanso para vocês. Boa noite, fiquem com Deus, boa semana e a gente vai se falando aí. Qualquer coisa, Boa noite, WhatsApp. Júlio. Pode deixar. Pô, aproveitar só o último recado. Ô, negão, manda para nós o link da aula das 10, cara, que é de gestão de projeto integrado. Eu não tenho esse link, não. Mesmo, cara. A gente tem Eu cobrado não tenho, mesmo. cara, também. Essa, infelizmente, eu vou ficar te devendo. Então lascou. A Stephanie consegue para nós. Eu só tenho mesmo o e-mail dela, né? Então, se vocês quiserem, manda, porque eu formatei meu celular, eu tô sem contatos aqui no meu celular aqui, mas manda um oi alguém aqui para mim no meu WhatsApp, que o da Elaine eu ainda tenho, que ficou guardado no chip. Então, daí eu repito para vocês o contato dela do WhatsApp, daí vocês pedem para ela. Pô, peraí, deixa eu pegar. Eu não tenho o seu, Júlio, peraí. Deixa eu pegar o celular aqui. O expresso vai ser servido na sala. Peraí que eu sou tiozinho, demora, velho. Fala aí, Júlio. 9. Agora você manda para mim aí, Eduardo, o link. Oi? Manda para mim o link, então. Beleza, eu vou pedir para ela aqui. Beleza, gente. Boa noite para todos. Alex, eu tô tentando passar um negócio. É o medo, bicho, é o medo. Medo é um negócio complicado. A mulher dele que mandou ele falar. 9813 33 61. Esse é o seu, né? Daí você manda para mim, daí eu já mando o contato dela, daí você pede para ela o link. Beleza, Júlio, eu tô fazendo aqui. Daqui a pouco eu te mando um oi. Falou então, gente. Você mudou seu número não, né, Júlio? Até semana que vem. Ô, Júlio, você mudou seu número, foi? Preciso de sonho para sortear no hotel. Já marquei, legal, já te mando aí.